Olá, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. Neste vídeo vamos fazer aqui o balanço daquele que foi, eu diria, o melhor jogo da época, de longe, o melhor jogo da época, do Benfica e um dos melhores jogos dos últimos anos. Uma exibição fantástica, um resultado fantástico, o que, um, coincidindo com vários resultados de outros jogos aqui na Champions, permitiu ao Benfica de facto passar à fase seguinte. Eu diria que a probabilidade era de facto muito, muito pequena, mas conseguimos. Passámos no 24º lugar, o último que dá acesso, com um golo de facto, na última jogada pelo nosso guarda-redes. Isto, se fosse um guião de um filme, de facto não podia ter sido escrito de uma forma melhor do que esta. Foi de facto épico e, como eu estou aqui a dizer, e o sonho realizou-se. Na antevisão do jogo eu tinha dito que sonhar não era proibido, e de facto não era proibido, e neste caso o sonho tornou-se mesmo realidade. Foi dos momentos mais bonitos, mais felizes que eu vivi, que eu estava no estádio, e de facto foi fantástico, foi brutal. Só quem esteve lá sabe os sentimentos que teve. Fazemos então aqui um breve balanço do jogo. Lá está, o Benfica, 24º lugar, 3 vitórias e 5 derrotas. De facto, conseguiu-se apurar por uma diferença de goal average em relação aqui a pelo menos uma, duas, três equipas que ficaram com o mesmo número de pontos do Benfica, mas que por uma questão de goal average o Benfica conseguiu passar. Aqui também referência aqui para o Sporting, que conseguiu evitar, ficando nos 8 primeiros lugares, conseguiu evitar o play-off, mas a alegria maior eu penso que é mesmo para o Benfica, quando pensávamos que já tínhamos, que já não dava, que só um milagre é que nos permitiria continuar nesta prova milionária. Conseguimos, e de facto são coisas que não se vão esquecer. Estatística, comparação entre o Benfica e o Real Madrid. Cá está o Benfica com golos esperados, 3 golos esperados, marcámos 4, portanto até tivemos uma eficácia acima do que era previsível, podemos dizer assim. O Real Madrid, 1.34 golos esperados, e marcou também 2 golos, ou seja, também uma eficácia muito, muito boa. Remates, 22 para o 22 remates para o Benfica, 16 para o Real Madrid. O Benfica fez 22 remates ao Real Madrid. Desses 22, 12 foram à baliza. Portanto, tivemos o dobro dos remates à baliza em relação ao Real Madrid. 6 cantos para o Benfica, 5 para o Real Madrid e 33% de posse de bola para o Benfica, 67% para o Real Madrid. Ou seja, 2 terços da posse de bola foi aqui do Real, mas quem esteve no estádio não se apercebeu disso. Quando o Benfica tinha a bola, criava de facto, conseguia criar com muita simplicidade, ou com muita facilidade, conseguia criar jogadas de muito perigo e jogadas bem bonitas. 15 tentativas de gol para o Benfica, 11 para o Real Madrid. Os remates já vimos, remates à baliza também. O Benfica aqui 2 remates opostos, só me estou a lembrar de rematar a barra do Prestiani. Dentro da área, o Benfica 20 remates dentro da área, portanto, muito, muito bom. E 2 fora da área. E grandes oportunidades falhadas, reparem. O Benfica marcou 4 golos e teve 5 grandes oportunidades falhadas. É de facto fantástico. Estes números são fantásticos. O, o Real Madrid, muito eficaz, marcou 2 golos e falhou aqui apenas uma grande oportunidade. A nível da defesa, Benfica, houve equilíbrio aqui. Reparem, nos duelos ganhos, 53 para o Benfica, 49 para o Real Madrid. Interseções, o Benfica é que tem mais, 13 contra 8 do Real. Tackles, mais tackles do Benfica, 23 contra 15 do Real Madrid. Benfica que nem cometeu assim muitas faltas, ou seja, houve de facto uma grande intensidade da parte do Benfica, mas o facto de não cometer assim muitas faltas significa que os jogadores estavam muito bem posicionados. Fora de jogo só, temos aqui um fora de jogo para o Benfica. Notas do 0-0 aqui para os jogadores, começando aqui pelo Real Madrid. O Mbappé, obviamente, aqui marcou 2 golos. Um, o Guller, nota 8. Mastariono, peço desculpa aqui pelo facto de eu não conseguir dizer muito bem o nome, mas se calhar nem vale a pena, porque ele
dá para ver aqui, foi o pior jogador do Real Madrid e perdeu tanta bola, deu para ver lá no estádio, muitas bolas que ele perdeu mesmo. O Gula gostei de ver jogar, um jogador com muita técnica, com muita imaginação. Penso que foi ele até que fez a assistência aqui para o Mbappé, para um dos golos do Mbappé. E depois, todos os outros jogadores, Vinícius não conseguiu desequilibrar, o Bellingham não conseguiu desequilibrar, o Tchouaméni teve muitas dificuldades ali em controlar o meio campo. O nosso Carreiras, muitas dificuldades ali, tendo para este ano pela frente. Foi de facto um jogo muito complicado para o Real Madrid. Os jogadores depois até perderam um bocadinho hum, ali a compostura, diria eu. Os jogadores levaram um segundo amarelo, nem estou-me aqui a recordar quem é que levou o segundo amarelo. O Rodrigo também levou um vermelho direto, portanto, não foi de facto um jogo nada fácil aqui para o Real Madrid. Da parte do Benfica, eu diria que todos fizeram grandes exibições. Mas eu já vou falar um bocadinho mais à frente, mas aqui as melhores notas, pelo que eu estou a ver aqui, foi o Sheldrup, influenciado também aqui pelos dois golos que marcou. O Pavlidis também, marcou um gol, duas assistências. O Sudakov também jogou bem, o Alisson jogou bem, o Leandro Barreiro, acho que aqui estão a ser um bocadinho forretas no 0-0, mas já sabemos que isto também depende de vários critérios, em que muitas vezes até nos ultrapassam. Mas o Leandro Barreiro penso que foi injusto aqui esta nota de 6,8. O Dedic também penso que foi injusto. O Tomás Araújo também foi injusto. O Samuel Dual foi de facto o jogador mais discreto do Benfica. Mas vamos então aqui falar um bocadinho das notas que eu dei. Turbino nota 5, não teve muito trabalho. De certeza que ele pensaria que ia ter uma noite de mais trabalho. Teve algumas defesas de facto importantes que manteve o Benfica ainda ligado à corrente para conseguir ganhar o jogo e para conseguir passar à fase seguinte. E além do bom trabalho que fez defensivamente, penso também não teve culpa nos golos, fez aquela subida à área no final. Se repararem, ou se calhar já repararam, ele não estava, ele não sabia, o Benfica precisava de marcar mais um golo. O Voli até começou a perder tempo no final. E só depois, mesmo na última jogada, é que se apercebeu, alguém lhe disse, e ele lá foi à grande área fazer aquele cabeceamento mesmo à goleador. Mas nota 5, obviamente não podia ser de outra maneira. Tomás Araújo e Otamendi, muito bem defensivamente, conseguiram lidar muito bem com a velocidade do eh, aí agora estava a faltar o nome do Mbappé, estava a faltar o nome do melhor jogador do mundo, ou um dos melhores jogadores do mundo. Conseguiram controlar muito bem a profundidade. Tomás Araújo muito rápido, Otamendi também muito forte, especialmente no jogo aéreo. E o Tomás Araújo também com uma grande personalidade a sair a jogar. Dá gosto de ver o Tomás Araújo num jogo destes não ter medo de sair ali a jogar com a bola controlada. O Dedic deve ter sido um dos jogadores que mais correu. Hum, Deve ter feito dezenas de piscinas. Lutou muito contra o Vinícius, ganhou a maior parte das bolas, conseguiu anular o Vinícius na maior parte das jogadas e ainda lhe sobrou tempo, até porque o Vinícius não ajudou muito ali a defender, sobrou tempo para subir à área e de facto fez boas jogadas, mas falta ali aquele último passe, aquela qualidade no cruzamento é o que lhe falta para ser de facto um dos melhores centrais da Europa, diria eu. Dá um lado esquerdo, ele que me desculpe, e que me desculpem as pessoas que gostam muito do Dal, mas continuo a dizer que é curto para o Benfica, porque foi certinho a defender, ganhou muitos duelos o Dal, ganhou muitos duelos defensivamente, mas muito curto para o Benfica. Um jogador assim tem que ter mais qualidade atacante, mais coragem para atacar. Mas vamos ver se ele ainda consegue melhorar esta componente, que é muito importante para um defesa lateral do Benfica, que é a componente atacante. Este meio-campo, Barreiro e Aursens, na minha opinião, já não é a primeira vez que acontece isso, complementam-se muito bem. O Aursens, diria eu, mais inteligente, com a grande capacidade tática, embora lhe falte aqui e ali alguma intensidade.
e o Barreiro mais intenso, mais de aparecer ali na área, falhou ali golos cantados, diria eu, e o Orsnes também falhou ali uma jogada isolada, mas eu diria que pelo menos agora estão a demonstrar mais esta dupla, Ausnes e Barreiro, do que em tantos e tantos jogos, aquelas duas contratações, o Barrenechea e o Rio. É o que eu acho. Obviamente que é apenas uma opinião. Pois aqui para a frente, para este ano, na direita, tudo o que ele fez, eu diria que quase tudo o que ele fez, fez bem. Portanto, hum, não sei se foi pelo facto do Real Madrid jogar muito subido no terreno e sobrava mais espaço para os jogadores, mas conseguiu ver conseguiu ultrapassar os jogadores do Real Madrid em velocidade, com fintas, o Carreras já não o conseguia ver. E depois passos também, ou seja, aquilo que nós criticamos muitas vezes no Prestiani, que é a decisão, a definição, ele teve fantástico neste jogo. E não durou só a primeira parte, não, foi a maior parte do jogo. O Sheldrup, se calhar, eu diria que no total do jogo não teve tanto em jogo como o Prestiani, hum, mas erro, não, a Allen não ter estado tanto em jogo, falhou vários cruzamentos, várias tentativas de drible, falhou mais que o Pestiani, mas na verdade marcou dois golos e ajudou muito a defender, ganhou muitos duelos. Foi de facto, eu diria que o Turbine se calhar foi o homem do jogo, mas o Sheldrup também contribuiu muito a equipa a esta vitória do Benfica. Sudakov dou-lhe aqui nota 4 porque não marcou de facto nenhum gol, nem, penso eu, nem fez nenhuma assistência, mas também parecia outro jogador. Com uma intensidade que eu nunca tinha visto, a ganhar em velocidade a muitos jogadores do Real Madrid, a definir bem, a falhar menos passos do que o habitual. Uma das melhores exibições também do Sudakov. E o Pavlidis marcou o gol de penalti. O Pavlidis fez duas assistências para os golos do Sheldrup. Eu diria que não foi das melhores exibições dele, no geral, mas também foi decisivo para este, para este jogo, para esta vitória fantástica do Benfica. A nível dos suplentes, não vou falar muito, porque o António Silva cá está há 1 minuto, o Barrena é cheia, não entrou mal, mas também jogou só 8 minutos, o Rei 4 minutos, Ivanovic 1 minuto, portanto, não tiveram o tempo suficiente para fazermos aqui uma análise mais profunda. Para finalizar, não, temos aqui ainda o destaque positivo, lá está o Sheldrup, fala-se muitas vezes dele não ser intenso, até na luta da bola, mas ganhou 7 duelos em 12, 58%, rematou 5, destes 5 remates, 3 foram à baliza, 2 foram golos e dribles conseguidos 3 em 4, ou seja, uma boa taxa de aproveitamento dos seus dribles. Daí eu acho que seja justo aqui o Sheldrup ter sido ter considerado, ele foi eleito no estádio o melhor jogador e eu de facto concordo e acho que ganhou aqui o passaporte para ficar no Benfica e para ter muito mais minutos nos próximos jogos. Mas tem que também aproveitar a oportunidade e ser mais consistente. Portanto, pontos positivos aqui para o Benfica, foi de longe a melhor exibição da época. Hum, Jogadas muito bonitas, jogadas rápidas, grande intensidade, um futebol de facto moderno, diria eu. Vitória épica, histórica, portanto, sem dúvida, além da exibição ter sido muito boa, o facto de ser na última jogada, de ser o guarda-redes, é de facto épico. Eu acho que nem daqui 100 anos vai haver uma situação parecida. E, além de tudo, uma vitória justíssima, porque tivemos muitas oportunidades e ficava de facto um sabor muito azedo se não conseguíssemos aqui passar a eliminatória por nos faltar, passar a eliminatória, não, passar à próxima fase, teria sido muito azedo, ou seja, um sabor muito azedo, se não conseguíssemos passar por não termos marcado um golo pela falta de eficácia. Portanto, todos os jogadores a grande nível, uns mais do que outros, mas todos em grande nível. O ambiente do estádio mágico ao longo do jogo, a equipa jogou bem, a equipa puxou muito pelos adeptos e os adeptos pela equipa, e depois no final foi de facto mágico. Nunca tinha visto aquela ebulição no estádio. Vamos ver, estou aqui a perguntar, Deus queira que seja este o clique para o Benfica fazer um bom resto de época. Já vamos atrasados, já perdemos Taça da Liga, perdemos a Taça de Portugal, campeonato quase impossível, mas aqui também era quase impossível, na verdade.
mas ainda vamos ter de fazer boas exibições e pelo menos conseguimos o segundo lugar. Aqui as dúvidas que eu coloco é porque é que demorou tanto tempo, porque é que o Mourinho demorou tanto tempo a entender que o Sudakov é no meio que tem que jogar, é no meio eh, que ele pode de facto ser útil ao Benfica. Mas vamos ver agora com o Rafa como é que vai ser. Para o Sudakov jogar no meio tem que jogar o Rafa na esquerda, já não era a primeira vez. Ou então não podem jogar os dois ao mesmo tempo, mas também ainda vamos ter muitos jogos até à frente. E o que eu estou também aqui a perguntar é que, além disso, porque é que o Mourinho demorou tanto tempo a perceber que nas aulas tem que jogar extremos, ou seja, extremos que sabem atacar, têm qualidade, como por exemplo o Prestiani na direita e o Sheldrup na esquerda. Vamos ter também o Luke Bacchio, quando voltar, e o Bruma, que também já voltou de lesão, ainda não jogou, mas já teve 3 jogos, salvo erro, no banco, e portanto vamos ter ali 4 extremos para 2 posições, e eu penso que estamos bem servidos, eh, e que o José Mourinho continua com esta ideia de jogar com extremos nas alas atacantes. E estava a esquecer que o Cine Cabral também pode jogar a extremo, portanto temos excelentes opções. Vamos ter, assim que o Lucováquio recuperar, Lucováquio, Bruma, Pestiani, Sheldrup e Cine Cabral, penso que são suficientes para atacar o resto da época. E depois aqui já falámos nisso. Pelo menos nos últimos jogos, esta dupla do Orsons e Barreiro tem feito melhor trabalho do que a dupla Barrenechea e Rios, que nos custou milhões, como sabemos. Portanto, encaixam muito bem o Orsons e Barreiro, têm combinado muito bem. Eu acho que eles entendem, cada um entende a forma de jogar do outro, ocupam ali muito bem os espaços, cada um com as suas características, com as suas funções. E quem diria, de facto, que eu, pelo menos, estou mais satisfeito com esta dupla do que a dupla Barreiras e Rios. Vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. A questão que se coloca, onde estava este Benfica? E depois a resposta é que a confiança vale muito. O Otamendi até tocou nisso a falar para os jornalistas. De facto, quando um jovem está com a confiança lá em cima, as coisas saem, de certeza que lhe saem melhores. Se tem um jogo menos bom, é jovem, não tem experiência, Benfica é um clube muito, muito exigente, os adeptos são muito exigentes. Um jogo não corre bem ao jogador, o segundo jogo não corre bem, começa a perder confiança e é muito difícil voltar a recuperá-la, principalmente num contexto em que a equipa não está a ganhar jogos. Portanto, hum, o futebol é muito a conjuntura, não é? Ou seja, hum, o jogador vale muito hum, pelo momento da conjuntura, do nível que a equipa está e da confiança também que o próprio jogador tem. E é mais fácil perder a confiança, um jogador é mais fácil perder a autoconfiança num ou dois jogos do que depois ganhá-la e demora muito mais tempo e por isso muitas vezes é necessário ajuda psicológica. E depois, há muita gente que se calhar não vai gostar de me ouvir dizer isto, mas o Real Madrid esteve muito longe do seu melhor, eu diria até do seu habitual. Jogadores, o Mbappé marcou 2 golos, mas o Vinícius não teve ao seu nível, o Bellingham também não teve ao seu nível, o Rodrigo também não, quando entrou, aquele argentino que eu não sei o nome, Mascherano, ou não sei como é que se chama, jogou muito mal, portanto. hum, Como se costuma dizer, uma equipa só joga o que a outra deixa jogar, e foi um bocadinho assim. O Real Madrid deixou o Benfica jogar muito, ainda bem, e tivemos esta vitória épica. Não quero me alongar mais, vamos aproveitar esta vitória, vamos sentir orgulho no nosso Benfica e pedir-vos o habitual. No caso gostarem deste vídeo ou de outros que já tenham visto do canal, subscrevam, por favor, o canal, que é completamente gratuito. Hum, Postos, comentários, sugestões de outros vídeos que queiram que eu faça. Portanto, coloquem nos comentários, que é de facto importante, partilhem com outros benfiquistas, porque assim o canal tem mais possibilidades de crescer em termos de qualidade e em termos de quantidade,
para eu continuar a fazer aqui estes vídeos que tanto gosto, sobre o nosso Benfica, o nosso glorioso Benfica. E aproveitem agora estes dias de grande alegria e vamos torcer para que estas exibições continuem, quer a nível europeu, mas também aqui a nível nacional. Um abraço a todos, obrigado.